Graças a Deus, a paz, povo de Deus, que Deus abençoe a todos que estão me acompanhando neste momento, através desse vídeo. Esteja você onde estiver, você que se encontra em casa, você que encontra de repente no seu trabalho, aonde você abrir esse vídeo, que a graça e a paz do Deus de Israel esteja aí com você. Amém, meu irmão? Como vocês, eu acredito que muitos de vocês acompanharam através dos vídeos, né, fotos que foram publicados de ontem para cá, né? Ontem eu subi o monte. Ontem eu subi o Pico da Bandeira, um dos montes mais altos do nosso Brasil, né? Da nossa Minas Gerais. Um dos montes que posso dizer para você que a gente mais esforça, que a gente mais sofre. São no total de 8 horas de caminhada intensa, com pouquíssimas paradas para se hidratar, para se alimentar, muito pouco, né? Tanto é que, deixa eu falar um pouquinho desse monte para vocês que não conhecem o Pico da Bandeira, Parque Nacional do Caparaó. Quando a gente vai dar entrada lá no parque, os funcionários do parque já exigem da gente que a gente, principalmente quando é o bate e volta, né, que a gente vai subir ao alto da montanha e retornar no mesmo dia. Eles exigem que a gente dê entrada no parque no máximo até 8h15, até 8h15 da manhã. Por quê? Porque depois desse horário, já não vai dar tempo mais de você ir até o cume da montanha, né? Até o alto, o ponto final da montanha, e conseguir retornar para casa antes que o dia se acabe, ou seja, antes de escurecer. Porque a caminhada é longa. A gente gasta o dia todo para a gente subir até o alto e retornar novamente até a base. Isso levando em conta que a gente ainda faz uma pequena parte do percurso de carro, né? Falando só da parte da caminhada. Por que eu estou falando dessa dificuldade para vocês? Olha, é um lugar que eu digo para vocês que, por esporte, né, para conhecer, para fazer trilha, ecoturismo, jamais eu iria. Jamais eu iria. Né? Jamais eu ia me esforçar para subir num lugar como esse, apenas para admirar a paisagem, a natureza. Porque é um esforço muito grande. São 8 horas de caminhada, sendo que, no nosso caso, ontem, por exemplo, nós gastamos 5 horas para a gente subir até o alto da montanha e gastamos 3 horas para retornar. A gente conseguiu voltar com 2 horas de diferença, né, voltando para casa, né, descendo. Nesses trajetos, evidentemente, a gente acaba passando por alguns riscos. Risco de cair entre as pedras, de torcer o pé, o frio também, né? Lá é extremamente frio. Ou seja, para passeio, jamais eu iria num lugar desse. Mas então, de repente, você deve estar se perguntando, mas por que você foi? Eu fui para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, para buscar a presença de Deus num dos pontos mais altos aqui da região, que é o Pico da Bandeira. E falando ainda das dificuldades, eu não mencionei as cãibras que a gente sente, né? Porque isso aí vou dizer que isso é normal, não é um risco, né? É normal da gente passar por cãibras. Há momentos que as pernas da gente já não obedecem mais o comando da nossa cabeça. A perna trava, ou seja, o esforço é muito grande. Teve uma vez, meu irmão, que eu subi lá naquele monte, já está inteirando a 12ª vez que eu vou até o final da montanha. 12ª vez, 12 vezes que eu vou lá. E como eu já disse, nenhuma das vezes foi para admirar a paisagem. Não foi para o passeio. Sempre foi para buscar a presença do Deus vivo. Buscar algo grande das mãos de Deus, chamar a atenção de Deus. E uma dessas vezes que eu subi naquela montanha, eu encontrei com uma pessoa lá pessoa que dizia ser cristão. E ele, notando que o nosso propósito lá era propósito de oração,
Ele falou assim, não há necessidade de você vir aqui nesse lugar aqui para buscar a presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Sim, está. Claro que está. Deus é onipresente, onipotente. Aonde eu buscar a presença de Deus, é óbvio que eu vou encontrar. Mas a obra de Deus, ela requer sacrifício, requer busca, renúncia. Renunciar à nossa carne e fazer a vontade do Senhor. Veja só, eu vou entregar uma palavra para você que fala exatamente disso. E ela se encontra no livro de Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Ageu, capítulo 1, versos 8. Esse livro, ele trata da reconstrução da casa de Deus, né? Esse livro de Ageu, de Esdras, é os livros que tratam da reconstrução da casa de Deus. É pós o exílio. Então veja só o que Deus falou para o povo daquela época. Versículo 8. Está dizendo assim, ó. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Veja só, pessoal. Nessa época, os homens de Deus, os líderes, os sacerdotes, eles queriam edificar a casa do Senhor com qualquer madeira. Ou seja, era desejo do coração deles procurar algo mais fácil. Algo que estava no quintal deles. Ou seja, eles não queriam ter esforço. Eles não queriam se esforçar para as coisas de Deus nessa época. Eles queriam cortar madeira para construir a igreja, a casa de Deus. Uma madeira que se encontrava atrás da casa deles, no quintal da casa deles. E Deus disse para eles assim, subi o monte e trazei madeira. Ou seja, Deus deixou bem claro para eles que não queria aquela madeira que estava ali ao alcance das mãos dele, aonde não haveria sacrifício. Deus queria uma madeira que estivesse num alto monte, ou seja, num lugar de renúncia, lugar de luta, de sacrifício, de busca. E veja só o que Deus continuou dizendo para eles assim, ó, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, o povo dessa época eles queriam construir a casa de Deus, sim. Mas eles queriam pegar uma madeira, qualquer madeira, uma madeira fraca, vamos dizer assim, um eucalipto, um pinho. Mas Deus não, eu quero que você vá no monte, eu quero que você busque madeira de qualidade. Algo de verdade para construir a minha igreja, a minha casa, aonde eu vou ser adorado, aonde eu vou ser glorificado. E quando essa palavra diz glorificado, ela está dizendo o quê? Aonde vai haver milagres, aonde vai haver frutos, aonde o nome do Senhor será realmente glorificado. Muitas das vezes a gente vê aí algumas igrejas frias, igrejas desanimadas, mais pessoas afastadas do que tudo. Uma igreja que vive de lembranças. Ah, aqui nessa cadeira antigamente sentava o fulano de tal. Aqui nessa daqui já era o fulano. Essa cadeira aqui era só dele. Fulano cantava, fulano chorava, fulano se derramava diante do altar no momento das orações, das buscas. É uma igreja que vive do passado, onde se encontra mais pessoas afastadas e muito mais cadeira vazia do que tudo. Então veja só, assim estava a igreja, a casa do Senhor. De repente, meu irmão, está faltando a liderança buscar madeira no ponto mais alto, aonde Deus quer que a gente vá para buscar essa madeira. Essa madeira nada mais é do que as bênçãos do Senhor. Essa madeira nobre nada mais é do que a presença do Deus vivo, a renúncia, a busca. É lá do alto que vem o socorro. Então veja só, eu me recordo que ontem, quando a gente estava caminhando, o nosso líder aqui da nossa região aqui, pastor Gustavo, homem de Deus, ele tinha um momento que ele me perguntava, qual desses caminhos a gente vai seguir? Eu falei, não, a gente pode ir tanto num como no outro. Todos os dois vai levar no mesmo lugar. Ou seja, que lá há várias trilhas.
Tanta gente indo pela direita e pela esquerda, lá na frente as duas acabam se encontrando. Na nossa vida, meu irmão, a gente tem muito disso, de procurar algo mais fácil, algo menos cansativo, algo que vai nos favorecer, ou seja, que vai nos dar vantagem em relação a outras pessoas. Ou seja, a gente sempre quer o mais fácil. A gente quer algo que não vai demandar suor, renúncia, busca, cansaço físico. Mas fazer a obra de Deus, meu irmão, requer luta, esforço, disponha-te. Fazer a obra de Deus requer sacrifício. Como é que eu quero que a minha igreja fique avivada se eu estou buscando a madeirinha ali atrás da minha casa, no quintal da minha casa? Eu já ouvi alguns líderes falar assim, não há necessidade. Deus quer que a gente se disponha assim. Deus ele não aceitou essa madeira aqui para reconstruir a casa dele, a madeira fácil. Essa que estava aqui nos fundos, aqui, ó, bem pertinho. Facinho de eu buscar. Deus não quer essa madeira. Deus quer sacrifício. Veja só, meu irmão, e continuando a palavra, veja só o que está falando. O meu nome será glorificado, ou seja, como o nome do Senhor será glorificado? Através dos milagres que Deus vai entregar. Através das bênçãos. Ou seja, aquele que se encontra com um casamento destruído, Deus vai restaurar. Aquele que se encontra doente, Deus vai curar. Aquele que se encontra com as portas fechadas, Deus vai abrir uma porta na vida dele. Aquele que tem um sonho, de repente, de abrir uma empresa, Deus vai arrumar, a fazer acontecer uma situação que ele vai conseguir realizar esse sonho. Ou seja, Deus é Deus, meu irmão. Mas para isso a gente tem que chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Do comodismo. Eu fiz um vídeo domingo passado falando exatamente disso, do comodismo. Do comodismo diante de Deus você não consegue nada. Né? A gente tem que se esforçar para as coisas de Deus. No versículo 9 está dizendo assim, ó. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Será que eu entendi bem essa palavra, meu irmão? Será que você ouviu bem o que eu falei aqui? Deus está falando que vou trazer para o nosso lado, como pregador da palavra. Às vezes o pregador ele vai com desejo de ver a igreja dele cheia. Mas como que Deus vai entregar uma multidão nas mãos dele se ele não está cuidando de repente nem do pouco que Deus está enviando? Nem do pouco. É quem vai querer o muito. Esperaste um muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, com sopro eu dissipei. Nós devemos sempre lembrar que Jesus Cristo ele comprou com preço de sangue o seu povo, ou seja, os fiéis, aqueles que estão que ainda permanecem firme na presença de Deus. Então eu tenho que cuidar com amor, eu tenho que cuidar com carinho, eu tenho que me esforçar para buscar as bênçãos de Deus, para abençoar o povo. E continuando, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Ou seja, Deus tem todo o domínio nas palmas das suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. O orvalho que faz a terra produzir e, consequentemente, os frutos. Está tudo nas mãos de Deus. Mas Deus só entrega quando há desejo, quando há vontade, quando há raça, quando há busca, quando há renúncia, quando há desejo, amor pelo próximo. Ah, meu irmão, conforme ontem nós subimos o monte, né? Nosso regional levou uma grande porção de pedido. Lá em cima eu apresentei o azeite que será ungido nesse domingo à frente da igreja e também o alto da cabeça do povo. Eu vou estar ungindo à frente da igreja, ou seja, as portas.
Lá no Alto Monte também eu apresentei as minhas mãos a Deus. Pedi a Deus que viesse colocar sobre as minhas mãos uma unção poderosa, que quando eu tocar no alto da cabeça, quando eu determinar o milagre vem acontecer. Até o nosso regional, o pastor Gustavo, ele falou assim, nós vamos impor nossas mãos. Você deve ter acompanhado aí no vídeo. Eu falei, sim senhor, pastor, nós vamos impor nossas mãos. Mas as nossas mãos foram apresentadas lá no monte. Eu pedi a Deus que quando eu tocar no alto da sua cabeça, seu casamento seja restaurado, sua saúde, sua vida financeira, que haja prosperidade na sua casa, que seus filhos sejam mais do que abençoados. E esse é o nosso desejo, meu irmão. Mas eu digo para vocês uma coisa, a nossa parte nós já fizemos. Nós já pagamos preço, nós subimos ao alto monte. Nós já fomos lá buscar a presença do Senhor. Agora é com você nesse domingo. É com vocês nesse domingo. Eu vou estar impondo as minhas mãos. Eu convido você que se encontra na região de Caputira, na zona rural, na zona circunvizinhas ali, ou seja, São Pedro do Avaí, naquela proximidade ali, toda a zona rural de Caputira, você que, aonde esse vídeo estiver chegando, e você tem um desejo no seu coração que Deus venha tocar em uma dessas áreas da sua vida que eu acabei de mencionar aqui agora, você vai procurar a Igreja Mundial do Poder de Deus lá na cidade de Caputira, às 8 horas da manhã. Onde fica a Igreja Mundial do Poder de Deus em Caputira? Fica ao lado da rodoviária, não tem erro. Você chegou lá na cidade, se você não conhece a cidade, vai até ao lado da rodoviária, lá você vai ver a Igreja Mundial do Poder de Deus. Vou estar lá às 8 horas da manhã. Agora você que já se encontra na região próxima a Santa Margarida, circunvizinha, zona rural, ou seja, Córrego São Paulo, Córrego São Félix, São Domingos, Córrego do Café, ou até mesmo dentro da cidade de Santa Margarida, você vai se dirigir à Igreja Mundial lá na Rua Paiva, no número 140. Lá será em 2 horários, às 15h30 e às 19 horas. Mas você não pode ficar de fora. Conforme eu disse, nós buscamos a presença de Deus. Lá eu apresentei o óleo, apresentei minhas mãos. Eu fiz aquilo que Deus colocou em nossos corações. Digo eu, também como do regional pastor Gustavo e também do seu auxiliar, Altair. Nós fizemos aquilo que Deus determinou para a gente. Agora chegou a hora da gente entregar para vocês. Geralmente eu tenho costume ao final desses vídeos impor minhas mãos e fazer uma oração. Hoje eu não vou fazer. Porque eu considero que as minhas mãos estão cheias do poder de Deus. E eu quero entregar para vocês, porém lá na igreja. Lá nós vamos dar início ao culto, vamos fazer uma busca da presença de Deus. Lá nós vamos nos derramar diante do altar. Você vai entregar sua vida a Deus lá diante do altar. E no final da reunião, eu vou impor minhas mãos, eu vou ungir minhas mãos com azeite e vou impor elas sobre a sua cabeça. Eu tenho certeza, meu irmão, que a grandiosa bênção de Deus virá sobre a sua vida. Eu acredito que você vai sentir algo sobrenatural, algo que vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Faz um teste, vem buscar a presença de Deus. Tenho certeza que será maravilhas. Será coisa grande que Deus vai entregar neste domingo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus caminhos, seus projetos. E nós estaremos juntos neste domingo. Vou repetir mais uma vez. Na cidade de Caputira, às 8 horas da manhã, ao lado da rodoviária. Na cidade de Santa Margarida, na Rua Paiva 140, às 15h30 e às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E até domingo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.